Amigos e amigas, vamos a mais um Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo aqui pelos meus endereços eletrônicos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Edição de sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Na Igreja Católica Apostólica Romana, veneramos os santos Hilário de Poitiers, Verônica e Leôncio. A igreja está vivenciando a primeira semana do tempo comum. Janeiro é o primeiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês da paz e da fraternidade universal. É o mês da religião, mês nacional do aposentado, do carteiro. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se na quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Olha, a fase da lua é cheia. Começou no dia 6. Deixa eu ver mais aqui. A fase da lua ainda não mudou. Deixa eu ver se não mudou nesse dia, porque tem mais de uma semana. Permanece cheia, né? Começou no dia 6. É o 13º dia do ano, faltando 352 dias para terminar 2023. É dia de penitência para o católico, hein? Dia de penitência. Vamos agora aos indicadores econômicos. É importante a gente saber esses números do mercado. Salário mínimo nacional, vamos ver quanto vale. R$ 1.320 de janeiro até dezembro. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada em dezembro de 2022. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,79%, divulgada em 10 de janeiro de 2023. Temos aqui a cotação de quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, do café no Centro de Comércio de Vitória, o principal produto agrícola do estado do Espírito Santo, que é a unidade da federação de onde eu falo. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque é picardia, né? A gente falar com a boca seca, não é fácil. Então, colatina bastante quente. O café arábica bebida dura fechou na quarta-feira R$ 902, em queda, hein? O arábica bebida Rio R$ 879. E o conilon bica corrida tipo 78 também em queda, R$ 656. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,4%, cotado a R$ 5,18. E a Bolsa de Valores B3 teve alta de 1,5%, somando 112.517 pontos. Agora vamos falar de futebol. Quem gosta de futebol vai querer saber sobre os jogos do Campeonato Estadual Série A de Profissionais do Rio de Janeiro, hein? Que já está na época de começar, já está começando. Taça Guanabara, confira os jogos da primeira rodada, 14 de janeiro, este sábado, hein? 15h30, Nova Iguaçu e Volta Redonda no estádio Jânio Moraes. Às 16 horas, Resende e Fluminense no Raulino de Oliveira. E às 18 horas tem Vasco da Gama e Madureira no estádio de São Januário. No domingo, dia 15h30, Boa Vista e Bangu no estádio Elcir Resende. 16 horas, Botafogo e Audax no Newton Santos. Temos mais aqui, 18 horas, Flamengo e Portuguesa no Maracanã. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória. Eu transmito aqui as manchetes porque é o único periódico capixaba que circula de forma impressa em padarias, lanchonetes e bancas de jornais nos municípios capixabas. Vamos ver o que saiu na capa de quinta-feira, 12 de janeiro de 2022, hein? Polícia procura mulher que recebia dinheiro roubado do
Pix. Olha a mulher no crime aí, gente! Jovem de 23 anos agia fornecendo a conta em que os valores roubados das vítimas eram transferidos. Quadrilha especializada em sequestros relâmpagos começa a ser desarticulada. Como vai ser o prédio mais alto da capital? Olha, eu vi a maquete, hein? A maquete é muito bonita, desse prédio mais alto de Vitória, no Espírito Santo. Aliás, Vitória tem os imóveis mais valorizados do país. Futebol, o Flamengo estreia com vitrine para novos astros. A moda em alta nas praias. Rede Tribuna recebe novos superintendentes. Jorge Vital e Alexandre Gabriel vão assumir as áreas de gestão e de comunicação, respectivamente. Como ficam salários e aposentadorias neste mês? Cláudia Matarazzo, a coluna, diz o seguinte. Vamos ver o que diz a coluna da Cláudia Matarazzo. Mundo das redes sociais e da superexposição é cruel para com os mais reservados. Tem gente que não gosta muito de redes sociais, né? Novas disciplinas e reforço de segurança na volta às aulas. Edson Sacramento diz que câmeras de escolas serão integradas ao monitoramento. Super espião, como é que é o negócio aqui? Em aventura para salvar o mundo. Um filme, né? Coluna pop.zap. Cantor Murilo Ruff. Nunca ouvi falar. Ex de Marília Mendonça reata seu relacionamento com uma médica goiana. Cultura inútil. Pluviosidade, chuva, hein? Olha, quarta e quinta de sol e chuva em Colatina. Colatina é a minha cidade base aqui, de onde eu falo para vocês. Chuva forte. A quarta e quinta-feira. Dias 11 e 12 de janeiro de 2023 foram de sol e chuva. No ditado popular, disse assim: sol e chuva, casamento de viúva. Pois foram de sol e chuva, chuva de verão, no município de Colatina, região noroeste do estado do Espírito Santo. Olha, o sol muito forte e a chuva também veio forte. Em alguns imóveis da zona urbana houve problemas causados pela forte pluviosidade, com raios, relâmpagos e trovões, além de ventania. A chuva começa a se formar, escurecendo o céu, e de repente a água chega. Gente, não é fácil, hein? Às vezes vem um aguaceiro de uma vez só. Aí quem tem o sistema de cobertura da casa falho tem problemas. Força Tática da Polícia Militar apreende drogas. Vamos falar sobre isso aqui no Espírito Santo, hein? A polícia agindo durante patrulhamento na rua Aristides Lobo, no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo. A equipe da Força Tática da Polícia Militar visualizou indivíduos comercializando entorpecentes. Os policiais militares agiram porque os criminosos perceberam a aproximação da viatura se evadindo do local. Os policiais suspeitaram de que no terreno baldio do local poderia haver drogas escondidas. O K9 do 4º Batalhão foi então acionado, sendo aplicada a cadela de faro MEG, a fim de encontrar materiais ilícitos. O canino logrou êxito na apreensão de 14 pinos de cocaína, 82 buchas de maconha, 140 pedras de crack, meu Deus, e R$ 43 em espécie. A ocorrência foi finalizada na 2ª Delegacia Regional vilavelhense. Brasileiros curtem férias em janeiro. Tem muitos brasileiros curtindo férias, né? É bom, mês de janeiro é assim mesmo. Em janeiro há muitos brasileiros em férias
Em algumas repartições públicas, inclusive, há poucos servidores. E até nos estabelecimentos privados, o período é de menos movimento. Há locais em que foi afixado um aviso informando que atividades normais só retornarão em fevereiro. Eu vi placa aí, estabelecimento privado, dizendo que mês de janeiro tudo fechado. É recesso total. Aproveitando o recesso, então, das atividades escolares, existem muitas famílias que preferem passar o mês de férias nos balneários capixabas. Nas igrejas também há casos de férias. Em Colatina, na terça e quarta-feiras, dias 10 e 11 de janeiro, por exemplo, nem mesmo o relógio da torre principal da catedral trabalhava. Os ponteiros estavam descontrolados. Depois a situação, né, foi restabelecida. Porque há sempre um problema e tem que alguém tomar providência, né? E eu acho que tomaram a providência porque depois a situação foi restabelecida. Pesquisa informal de preços, vamos lá. Olha, quem me segue sabe que eu só compro produtos para minha casa depois de fazer pesquisas em 2 ou 3 estabelecimentos, e quando eu encontro o preço menor eu passo para vocês. É a pesquisa informal de preços. Eu comprei lâmpada LED Kian Classic, 9 watts, branca fria, equivale a 60 watts da incandescente, por R$ 6,68 à vista. Foi o menor preço que eu encontrei em Colatina. Parabéns a dona Maria José Maim Lucas Eireli. A dona do supermercado Três Irmãos. Eu fiz a pesquisa, foi o menor preço que eu encontrei aqui na zona urbana, né? Supermercado Três Irmãos fica na rua de Walter Ribeiro Soares, número 160, no centro de Colatina. Telefone 3177-7330. Então, lâmpada LED, preço mais em conta, R$ 6,68 à vista. Porque quando compra-se à vista neste estabelecimento, tem desconto de 4%. Eu comprei, comprei também por um preço bom. Agora foi no Amigão Embalagens, na rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. Mistura láctea, leite condensado, Moça e Italac, 395 gramas. A unidade, a caixinha, custou R$ 2,99. Menor preço que eu encontrei também. E outra coisa que eu encontrei por um preço módico foi o refresco em pó Frisco, 25 gramas. Sabor de laranja, 29 centavos no Oba Supermercado. Está para vencer, hein, esse produto, por isso que o preço baixou. 25 gramas do refresco em pó Frisco, dá para fazer 1 litro. 25 gramas, 29 centavos no Oba, no centro da cidade, tá bom? Então são algumas informações importantes. Jesus Vida Verão. Olha a interdição viária na orla de Itapuã, em Vila Velha, por causa do evento Jesus Vida Verão. Já começou a 32ª edição do Festival Jesus Vida Verão, no município de Vila Velha. O evento acontece de 11 a 14 de janeiro de 2023, na praia de Itapuã, ou seja, até este sábado. Nos 4 dias de eventos, as vias vilavelhenses impactadas serão interditadas das 18 às 0 hora, com apoio e presença da Guarda Municipal de Vila Velha. Para garantir a segurança e dar mais tranquilidade à população, durante o festival, 120 guardas municipais estarão atuando na orla de Itapuã durante os 4 dias. Temos aqui outra notícia sobre o verão. Shows na capital do Espírito Santo animam janeiro de 2023. Após os primeiros shows na Arena de Verão 2023, inaugurada no dia 6 de janeiro em Vitória, capital capixaba, a programação cultural idealizada pela Prefeitura segue com grandes nomes do cenário musical brasileiro e regional, hein? A programação elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura traz os cantores Tatal, Flávia Mendonça, Banda Casaca, Som de Fogueira, Amanda e Banda e Rodrigo CX. O secretário de Cultura, Luciano Ganho,
informou que a abertura se deu na quinta-feira. Quinta-feira começou. Nesta sexta-feira, vamos ver o que tem. Estão agendados shows de Amanda e Banda a partir das 20 horas e do ex-vocalista da banda Araqueto Tatal às 22 horas. Sábado, 14 de janeiro, haverá ritmos de reggae e axé com um cantor Rodrigo CX às 20 horas. Olha aí, bacana, hein? Tem também Flávia Mendonça às 22 horas. Encerrando a programação de shows dessa segunda semana, no domingo, dia 15, se apresentará a Banda Casaca. A Banda Casaca é capixaba, né? Faz muito sucesso em alguns lugares. A partir das 18 horas, hein? O palco da Arena receberá, até o dia 29 de janeiro, vários shows com artistas e músicos que são destaque no cenário nacional. Os vitorienses, então, estarão curtindo esse show no verão. Oportunidade de servir as Forças Armadas. Atenção, você que quer servir em uma das Forças Armadas, tem vaga para a Marinha, hein? Eu já servi na Marinha, sou militar da Marinha de Guerra do Brasil, da reserva. Vamos lá, concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros 2023. O cargo é para marinheiro, vagas 671, hein? As inscrições com taxa de R$40 acontecerão de 30 de janeiro a 12 de fevereiro na internet. A prova será aplicada no dia 2 de abril. Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil, a Marinha Militar, prestará compromisso de honra, hein? No qual firmará a sua aceitação consciente das obrigações e deveres militares e manifestará a firme disposição de bem cumpri-los. É verdade, tem inclusive juramento à bandeira. Não é fácil, tem um período de adaptação também, hein? Mas quem passar pelos testes estará de parabéns. Celebrações da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, da Igreja Católica Apostólica Romana, neste mês da paz e da fraternidade universal, janeiro de 2023. Olha, nesta sexta-feira ao meio-dia, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, tem missa, presidida pelo padre José Valdeci Romão, pároco local, às 19 horas, hein? Haverá também missa com o padre Hernandes Samuel Fantin. A primeira missa será com o padre José Valdeci Romão, ao meio-dia. E a segunda missa, às 19 horas, com o padre Hernandes Samuel Fantin. Vou falar também agora das missas de sábado e também celebrações da palavra. Sábado, dia 14 de janeiro de 2023, às 19 horas, haverá missa com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, às 19 horas. Hein? No mesmo horário haverá celebração da palavra, com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Vou passar também as celebrações de domingo, 15 de janeiro de 2023. Às 7 horas, missa com o padre Irineu na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. 9 horas, missa com o padre Irineu também na Catedral e celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Às 19 horas, haverá missa com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Na segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2022, a celebração eucarística das 19 horas na Catedral também será com o padre Irineu. Acredito que o padre José Valdeci Romão, pároco local, tenha tirado férias, né? Horário de funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. Olha, funciona nos seguintes horários e locais.
Segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. Sábado, das 8 às 12 horas. Telefone para mais informações, 2102-5010. Telefone da paróquia Santa Clara, onde fica o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa diariamente às 7 horas e aos domingos às 8 horas. Telefone. Tem dois telefones aqui, 99934-5155 e 3721-0864. Telefone da Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, na zona norte de Colatina, é o bairro mais importante economicamente falando, 99507-2251. Outra notícia importante e boa: a inflação brasileira com Bolsonaro foi menor que a dos Estados Unidos e parte da Europa. O endereço eletrônico Revista Oeste publicou que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram a inflação no Brasil em 2022 menor que nos Estados Unidos e na maior parte dos países da zona do euro, como a Alemanha, por exemplo. O feito é inédito, hein? O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, fechou o ano passado em 5,8% no Brasil. Olha, um índice, né, respeitável. Nos Estados Unidos a inflação foi de 6,5%. Olha aí. Mais de um ponto, né? Temos aqui o que mais? A zona do euro. Quase um ponto, né? Zona do euro, vamos ver aqui. Apenas a Espanha teve inflação menor que a brasileira. E assim mesmo, olha, assim, bem pertinho, quase no mesmo índice. Na Espanha, o índice foi de 5,6% no ano. No Brasil, 5,8%. Na Alemanha, o índice inflacionário anual foi de 9,6%, 65% maior que o índice brasileiro no ano passado, 2022. Outras nações com inflação, olha, bem alta, hein? Áustria, país do primeiro mundo. Áustria, 10,5%, Bélgica, 10,2%, Holanda, 11% no ano passado. No ano de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob orientação do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, aplicou medidas para amenizar o custo de vida, como a redução dos impostos sobre o preço dos combustíveis. Isso aí foi um dos atos mais elogiáveis. Só que muita gente, né, acabou não compreendendo essa situação, não aceitando. Pelo amor de Deus, é difícil essa vida, né? O Banco Central recebeu autonomia no governo Bolsonaro e fez ajustes necessários também, contribuindo para a baixa inflação no nosso país. Agora, olha, atrasos de voos na América do Norte, hein? Os atrasos de voos nos Estados Unidos se acumularam na quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, passando de 9.200, segundo o endereço eletrônico Jovem Pan. Isso aconteceu mesmo com a suspensão há mais de 8 horas da determinação que proibia partidas domésticas por causa de falhas no sistema de informática. O governo norte-americano informou não haver evidências de um ataque cibernético, mas não descartou a possibilidade. Então pode ter acontecido também um ataque cibernético. O presidente Joe Biden determinou uma investigação para apurar as causas desse problema no sistema. Os Estados Unidos sofreram outra situação de caos aéreo há 2 semanas, embora na época tenha sido devido à passagem da tempestade de inverno Elliott, que causou milhares de cancelamentos de voos. Esta é a primeira vez desde os ataques de 11 de setembro de 2001 que as autoridades americanas proíbem partidas de voos domésticos. Chances de emprego, vamos falar? A Agência do Sistema Nacional de Emprego de Colatina
divulgou na quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, 29 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Olha, havia 10 vagas para movimentador de mercadorias. Essas vagas não são preenchidas de jeito nenhum. Ninguém quer movimentar mercadoria, né? Ninguém quer peso. É porque eu acho que o movimentador de mercadorias ele tem que fazer um esforço físico, hein? 5 vagas também para motorista de caminhão. O telefone do Cine de Colatina é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Amigos e amigas, temos aqui mais um momento de atualidades com reflexões, assuntos para que todos nós meditemos, reflitamos. Começo com catequese, espiritualidade, explicando textos de São Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios. A letra mata, mas o espírito vivifica. A expressão é do apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 1 ao 14, em que compara o Antigo Testamento com o Novo. A frase deve ser interpretada no contexto, pois uma explicação fora dele vira pretexto. A glória da antiga aliança celebrada em Moisés já passou, está em vigor agora a glória da nova aliança em Jesus Cristo. Em Êxodo 34, Moisés desceu do monte e havia brilho intenso nele, pois havia falado com Deus. Ele então colocou um véu para cobrir o rosto e falar com o povo hebreu que não podia fitar aquela glória tão grande. Se o ministério da condenação dos mais de 600 preceitos foi glória, muito mais glorioso é o ministério da justiça, do Evangelho de Jesus Cristo, que justifica gratuitamente a humanidade e promove sua aceitação diante de Deus sem as obras da lei. Na verdade, Moisés colocou o véu para o povo não perceber que aquele brilho a cada dia ia desvanecendo em vista do brilho de Cristo que viria. A glória agora está na face de Jesus. A antiga aliança era desvanecente, provisória, enquanto o ministério do Evangelho da Boa Nova é permanente, definitivo. Isso dá esperança, ou seja, certeza e confiança no que vai acontecer. O mesmo véu que ocultava a verdade sobre a antiga aliança, que estava sobre Moisés, está sobre o rosto dos judeus até os dias de hoje, infelizmente. E eles não veem Cristo. No Antigo Testamento, o véu de Moisés está sobre o coração deles. Quando eles se convertem no Senhor Jesus, o véu é retirado. Os cristãos estão com os rostos desvendados e assim contemplam sem véu a glória de Jesus, glória que vai crescendo a partir da leitura e da compreensão da palavra de Deus. Que bonita reflexão, hein? Eu fiz um resumo de algumas pregações no YouTube. Circuncisão de Jesus. No dia 1º de janeiro, a Igreja Católica Apostólica Romana realiza a festa da circuncisão de Jesus, quando ele também recebe o seu nome. Jesus, que quer dizer Deus salva, né? Frase em camiseta. Vamos a essa frase interessante? Não estou ficando velho, mas me tornando um clássico. Interessante, né? Essa frase que tem um pouco de humor nela. Santo. Após morte, católicos esperam beatificação e canonização de Padre Jonas e também do Papa Emérito Bento XVI. Todos esperam, né, o prazo adequado para essa canonização. Então, são duas personalidades, uma muito conhecida no Brasil
Monsenhor Jonas Habib, e outra conhecida mundialmente, Papa Emérito Bento XVI, que faleceram recentemente. Mas aqui o foco é o Monsenhor Jonas. Eu tenho aqui uma análise feita pelo professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino. Ele fez no seu canal no YouTube uma homenagem ao Monsenhor Padre Jonas Habib, seu amigo e confessor, falecido em 12 de dezembro de 2022. Vamos ver o que disse o professor e escritor Felipe Aquino. Estive no velório do Monsenhor Jonas Habib, fiz questão de estar lá, porque esse homem representou muito na minha vida. Eu o conheci quando eu tinha 20 anos de idade, ou seja, 53 anos atrás, e trabalhei nesse tempo com ele de muitas formas. Trabalhamos no começo com a renovação carismática católica, viajando pelo Brasil inteiro, pregando em retiros da renovação. Estivemos fora do Brasil e pude estar com ele até no Japão, pregando lá para brasileiros. Estive com ele logo que fundou a Rádio Canção Nova na década de 80 e depois quando fundou a televisão, TV Canção Nova na década de 90, até antes da sua morte. Ele foi para mim um pai, um mestre, confessor. Concelebrou meu casamento junto com o padre Anderson 52 anos atrás, diz o professor Felipe Aquino. Enfim, foi uma vida que nós partilhamos juntos, foi uma alegria. No primeiro livro que escrevi, Sereis uma Só Carne, sobre o matrimônio, ele fazer a primeira apresentação. Ele disse, olha, eu vejo um veio de rios correndo. Realmente, depois eu pude escrever muitos livros. Era um profeta, um homem de Deus que entregou sua vida por Deus, o Padre Jonas. 3 coisas me marcaram profundamente em relação ao Monsenhor Jonas Habib. Primeiro, a sua fé, uma fé operativa. Ele dizia, a gente primeiro põe o pé, depois Deus põe o chão. É como aquele paraquedista que salta com o paraquedas fechado, sabendo que o paraquedas vai abrir. Tudo que ele precisou para Deus, ele fazia. Comprava as coisas que precisava, mesmo sem dinheiro, e depois Deus ia dando. É a fé operativa. A segunda coisa que me marcou muito foi o amor do Padre Jonas aos pecadores. Dai-me almas, Senhor, era o que ele queria. É como Dom Bosco dizia, dai-me almas, Senhor, para eu salvá-las, e pode ficar com o resto. Por isso, Monsenhor Jonas Habib fundou a Canção Nova, ou seja, para evangelizar, para salvar almas. Este foi o segundo ponto marcante da vida do Padre Jonas. Ele queria salvar almas e trabalhou a vida inteira por isso. Eu o conheci quando ele tinha 33 anos de idade, diz o professor e escritor Felipe Aquino. E ele morreu com praticamente 86 anos em dezembro de 2022, vivendo todos esses anos para Deus. A terceira coisa que me marcou profundamente foi a busca da santidade. Ele dizia, ou santos ou nada. Se nós não formos santos, não podemos servir e ser úteis para Deus. E é isso mesmo, pois foram santos na história da igreja que trabalharam profundamente para Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, não saía do Carmelo durante 9 anos e abalou o mundo. Ou seja, abalou o mundo sem sair do Carmelo. Temos São Francisco Xavier, que andou pelo mundo, na China, Índia, Indochina, e batizou mais de 700 mil pessoas. Era um santo. Os que servem e fazem boas obras para Deus são santos. Fica aqui a lembrança do Monsenhor Jonas Habib. Pedimos a Deus que conceda-lhe participar da sua glória eterna, que de lá interceda por nós. Sabemos que os santos intercedem por nós sem cessar. Se Deus quiser, esse homem será beatificado, será canonizado
e nós receberemos muitas graças de Deus através de sua intercessão, porque foi um santo que viveu no meio de nós. Eu tive a alegria de estar com ele muitas vezes, diz o professor e escritor Felipe Aquino. Monsenhor Jonas Abib foi um homem humilde, um homem simples, pois eu o conheci de perto, de estar com ele na sua casa, de estar com ele na minha casa. Era um homem que não pensava em vanglória, não julgava os outros, era um homem modesto, um homem santo. Que Deus o tenha na sua glória e que ele interceda por nós. Agora demos uma outra reflexão. Triste sinal de putrefação de parte da sociedade. Uma reflexão que eu redigi. Estive analisando a atual conjuntura e cheguei a esse texto. 3 momentos em que penso e não quero acreditar no que acontece no Brasil e em parte do mundo, mas o foco é quanto à sociedade brasileira, do país onde eu vivo. Não vou falar do mundo, mas do Brasil, que está no contexto mundial. Há, infelizmente, um sistema grandemente corrompido, indecente, hipócrita, demagógico, doente. Eu sei que todos nós somos imperfeitos e perecíveis, mas nunca imaginei que se chegasse a esse ponto. Constato tristemente, que existe uma mídia tradicional cheia de tresloucados em seus noticiosos. Já não bastasse a clara contaminação das obras dramatúrgicas que já destruíram a vida de muitas famílias, hein? Olha, isso nós temos que admitir. Os próprios pais, notadamente de filhas, já falaram sobre isso. Pais de filhas. Há também os contaminados em parte das igrejas, dos meios políticos, órgãos sentenciadores, que assinam sentenças, legisladores executivos, executores, acadêmicos, financeiros. São pessoas insensatas, apoiando a corrupção e rapinagem ostensivamente, sem nada acontecer para conter a degradação. É difícil digerir isso, gente. Há muita gente que não entende esses atos degringolantes e decadentes. E sem ver luz no fim do túnel, se entope de medicamentos a fim de controlar seus nervos, sua impotência diante do caos social, moral, cultural. Quem tem um pouco de lucidez não entende como essa contaminação tornada pública pelo polímata Rui Barbosa já aconteça de forma muito mais explícita, abrangente e avassaladora na conjuntura atual. Vejamos o que disse o grande Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa no túmulo deve estar se contorcendo. Curiosidades religiosas. O número dos que entraram na Arca de Noé foi de 8 pessoas, incluindo o próprio patriarca. Gênesis capítulo 7, versículos do 7 ao 13. Abraão, pai da fé, viveu em 1800 a.C. Já o rei Davi é do ano 900 a.C. Catequese. Numa pesquisa que eu fiz no site do professor Felipe Aquino, que é escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana. Vida extraterrestre. Você ouve falar muito sobre vida extraterrestre? A Igreja não sabe se há vida inteligente nos outros planetas. A ciência também não sabe. É um problema para a astrofísica e a astronomia estudarem. O professor Felipe Aquino fez o seu doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Ita durante 3 anos e nunca houve informação de vida em outro planeta. Vida inteligente. Juízo final. Olha a vinda de Jesus, mais precisamente, a segunda vinda, a parousia, consta do credo, o creio da igreja, sendo dogma de fé. São Pedro disse que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus atrasa a volta de Cristo a fim de que muitos se salvem. Todos os corpos irão ressuscitar, dos que estão no céu, purgatório e no inferno, voltando à integridade humana, ou seja, corpo e alma. Cristo então separará os bons dos maus e haverá apenas céu e inferno. Não se sabe como vai ser, quando vai ser e onde vai ser. Só Deus sabe. Se quiser, ele reunirá toda a humanidade somente num lugar. O corpo ressuscitado não ocupa mais espaço e nem tempo, como o corpo comum. Jesus ressuscitado entrava e saía do cenáculo sem abertura de portas. Interessante, né? É um mistério para a gente. Vamos falar de linhagem. Maria e José eram da tribo de Davi, de Jessé, da tribo de Judá. Portanto, Jesus era da mesma tribo, Judá. Ressuscitados. Maria e Jesus estão no céu de corpo e alma. São as únicas pessoas que já ressuscitaram e estão de corpo e alma integralmente no céu, segundo a igreja. Sacrifício de louvor. Tudo que fazemos, seja por palavras ou obras, por amor a Deus, é louvor e glória a Ele. Oferecimento. Cristo é oferecido a Deus, Pai, na missa, no momento da doxologia, no momento da adoração por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Altar. O altar simboliza Jesus Cristo e, ao passar por ele, deve-se fazer a vênia, reverência, curvando-se ou inclinando o tronco e abaixando a cabeça. Santos. Os santos estão em comunhão com Deus. É através de Deus que eles recebem nossos pedidos, ou seja, é pelo poder de Deus que os santos intercedem por nós. Sião. Para os cristãos, hoje, Sião é a igreja. Originalmente é o nome do monte onde ficava o templo de Jerusalém. Para encerrar, quero dizer a vocês algo sobre o padre Robson Oliveira. O conhecido padre Robson Oliveira, do Santuário Divino Pai Eterno, de Trindade, Goiás, está com um canal no YouTube. Padre Robson Oliveira, Vida Plena ou @Padre Robson Oliveira. Nele, o sacerdote católico faz reflexões de textos bíblicos, orações, reza o terço e envia bênçãos. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Peça e se for para o seu bem, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, é do aramaico dialeto de Jesus e significa, traduzindo para o português, vem Senhor, Senhor vem. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Nossa oportunidade de ter a vida eterna é aqui, nessa passagem peregrina pela terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.